Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, essa semana aconteceram algumas situações onde me veio a pergunta: até quando? Até quando isso vai continuar? É quando me lembrei de um profeta que também fez essa pergunta a Deus. Esse profeta chamado Abacuque, provavelmente contemporâneo de Jeremias, ao ver Judá sendo destruído e saqueado. Para a gente entender um pouco mais o contexto, o povo era idólatra, o povo estava numa condição terrível, fazendo pouco causa de Deus, pensava que por simplesmente oferecer algum sacrifício era suficiente. Então havia um esfriamento em toda a nação, resultando nessa destruição de Judá. Então, Abacuque capítulo 1, verso 2 em diante, Abacuque ele começa fazendo essa oração a Deus, dizendo: até quando? Até quando, Senhor, terei que pedir socorro? Vamos ler aqui. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves? Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vem nos salvar. Terei de ver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Parece algo muito semelhante àquilo que nós estamos vivendo. E Abacuque ele faz essa pergunta a Deus: Senhor, onde o Senhor está? Senhor, até quando? Senhor, por que o Senhor não está fazendo nada, entre aspas? Os justos estão sofrendo. Talvez Abacuque veja Jeremias ou Sofonias ali sendo preso, etc. Mas causa esse sentimento em Abacuque. Algo muito familiar no meu coração e eu creio que também no seu coração. Até quando? É bem interessante que Deus, que nós servimos, é um Deus vivo, é um Deus que responde. E note que aqui, versos 5 em diante, veio a resposta para Abacuque na sua oração. Observe as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam mesmo que alguém lhes contasse. Uau, até aqui nós vemos aqui uma empolgação talvez sendo gerada no coração de Abacuque, no meu e no seu coração também, ao saber que Deus ele vai fazer algo que se ele nos contasse, nós não iríamos acreditar de tanta surpresa que nós teríamos. Mas no verso 6, continua Deus falando: estou levantando os babilônios, povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmo o que é o certo. Enfim, vamos pular aqui, porque se a gente for ler inteirinho, vamos passar o vídeo todo lendo esse capítulo aqui. Mas ele está falando que o exército também dos babilônios, eles avançam como o vento no deserto, ajuntando prisioneiros como se fosse areia. Então Deus ele responde que ele vai levantar os babilônios. Os babilônios serão instrumento de Deus para juízo e Judá vão pagar a maldade que estão cometendo. É como se fosse Deus falando em outras palavras: eu sou Deus e eu sei o que faço. Eu estou apenas cumprindo a minha palavra. Mas com essa resposta de Deus, Abacuque ele fica meio confuso e continua a fazer algumas perguntas a Deus. Do verso 12 ao 17, essa é a queixa de Abacuque. Eu vou ler aqui uma versão parafraseada da Bíblia a Mensagem. Abacuque ele vai dizer o seguinte: ó Eterno, Tu és desde a eternidade. Deus Santo, não vamos morrer, vamos? Ó Eterno, então escolheste os babilônios para executar Teu juízo? Ó Deus, nossa rocha sólida, deste a eles a tarefa da disciplina? Não pode estar falando sério, pois não toleras o mal. Então, por que não fazes alguma coisa? Por que está aí em silêncio? E vais permitir que isso continue acontecendo sem interrupção? Vai permitir que os babilônios venham e nos pesquem como se fosse um pescador de fim de semana matando pessoas como se fossem peixes? Como, Deus? O Senhor vai tirar a terra prometida do seu povo? Como o Senhor deixará um povo ímpio dominar seu povo escolhido? É como se fossem outras palavras Abacuque dizendo: eu não aceito. É como
muitos crentes, são muitos homens e mulheres por aí, bate o pé e fala, eu não aceito, tem que ser do meu jeito. Parece algo familiar. Sabe, primeiro ele queria que Deus falasse, ele falou. É só que Deus falou aquilo que ele não queria ouvir. Nós precisamos entender que Salmo 62, verso 11 diz que o poder pertence a Deus. Como e quando Deus age não cabe a nós. Mesmo não entendendo, Deus é Deus. Os pensamentos de Deus são muito maiores do que o nosso. E no capítulo 2, verso 1, Abacuque ele disse o seguinte: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Sabe? Oração é isso. Oração é você falar, mas também é você ouvir. Então é um livro muito rico, é um livro que nos ensina muitas coisas. Nós precisamos, além de falar com Deus, precisamos também ouvir a Deus. Então Deus ele responde novamente a Abacuque. A partir do verso 2 do capítulo 2 diz assim: então o Senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá pela fé. E Abacuque, você precisa aprender a não a viver pelas circunstâncias, mas sim viver pela fé. Ver por aquilo que eu disse, e o que eu disse é que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E Abacuque, ele recebe ainda algumas respostas de Deus com relação ao povo da Babilônia. Deus ele disse, não se preocupe, estou vendo a corrupção, estou vendo os homicídios, estou vendo a violência, estou vendo o orgulho e a idolatria dos caldeus. Não se preocupe. No final do capítulo 2, no verso 20, diz assim: o Senhor, porém, está em seu santo templo, toda a terra cale-se diante dele. Então percebe que Deus não está dormindo, percebe que Deus ele não está parado, ele está no mesmo lugar de sempre, reinando com glória, majestade e poder. Ou seja, Deus ele não perdeu o controle. Deus continua reinando. Deus continua com seu poder, majestade e glória. E com essa resposta de Deus, Abacuque entendeu que existe um Deus soberano. Existe um Deus que governa sobre todas as coisas e que está observando todas as coisas. Então Abacuque, descanse. Descanse. Por mais que a circunstância seja contrária, descanse, porque eu sou Deus. Em Abacuque, capítulo 3, parece até ser um outro livro, porque totalmente oposto. Foi algo que, de um questionador agora, ele vira um adorador. Que diferença! E Abacuque, então, capítulo 3, verso 2, o profeta Abacuque, ele entoa essa canção. Ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com tuas obras. Para quem estava questionando, agora ele fala que está maravilhado com as obras do Senhor. Ele continua falando, neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizestes no passado. E essa oração que nós devemos fazer nesses dias. Ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Assim como o profeta Abacuque ele disse, neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez. E em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. E para finalizar esse capítulo e esse livro também, nós vamos ler aqui uma declaração que Abacuque fez, muito conhecida. Diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor,
Exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Abacuque então ele diz: ainda que tudo dê errado, eu confiarei, eu me alegrarei, porque eu sei que meu Deus tem todo o poder e está no controle de tudo. Isaías capítulo 55, verso 8 e 9, nós já falamos sobre isso. Deus diz: meus pensamentos são maiores que os teus. Deus não tem o dever de fazer aquilo que você quer. Ele faz o que é melhor. Eu li também essa semana uma postagem falando de uma declaração de Billy Graham. Billy Graham disse o seguinte: eu li a última página da Bíblia. Vai ficar tudo bem. Isso ele declarou em referência a Apocalipse 22, verso 12 ao 14, que diz assim: vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, primeiro e o último, princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes. A ele será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Para finalizar, Isaías, capítulo 40, verso 28 ao 31. Isaías 40, 28 ao 31 diz o seguinte: você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Parece algo muito semelhante ao que Abacuque ele declara. Porque aqueles que confiarem, ainda que a figueira não floresça, eu todavia me alegrarei no Senhor e Ele me fará andar em lugares altos. É isso que Isaías também diz. Então, irmãos, confie em Deus, em sua soberania. Ele é Deus. Diante de tudo isso que tem acontecido, sabe, se entregue aos cuidados de Deus, pois Ele sabe o que faz. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.